Olha aí, a Fundação Casa, agente educacional, né? Pelo menos nesse contexto aí. Mais uma prova falando sobre o texto de predições e coisas do mundo, coisas oraculares, tá vendo aí? Pois é, né? Agora, nesse período de ano aí, final de ano, começo de ano, tá sempre aquela luta, né? O pessoal fica naquele medo lá. E agora, será? Mais um ano começa e a gente ainda tá aqui, mais um ano termina, a gente tá aqui de novo. E aquela coisa toda, e ficam sempre aquelas adivinhações, aquelas coisas. Bom, uma coisa é certa, né? Precisamos esperar o melhor, independente de qualquer coisa, precisamos trabalhar pelo melhor, fazer a nossa parte. Se o mundo progride ou regride, se as coisas avançam ou não, a gente precisa ter bom senso também até para comparar, né? O mundo realmente está muito melhor, é bem verdade isso. Há quem diga que nada, está pior, está uma catástrofe. Assim, por mais que a gente relativize uma série de coisas, uma série de valores, é importante observar, eu me recordo de um texto, lembra aquele texto que a gente fez, acho que foi uma prova, sei lá, a prova 19 lá atrás, alguma coisa assim, que falava que as crianças de hoje são diferentes, o mundo hoje é diferente, né? Então, quando ele coloca lá, o autor coloca, não, mas as crianças de hoje em dia não brincam mais com as crianças de antigamente. Antigamente, as pessoas viviam na rua, a criançada vivia na rua brincando, era uma maravilha, solta na buraqueira, mas não tinha a violência que tem hoje e tal. Então, assim, a mudança do padrão de comportamento, padrão de consumo, uma série de valores também que foram mudados aí, mas é claro, mesmo assim, as pessoas hoje encontram mais curas para doenças, encontram uma série de coisas. Então, eu acho que se a gente for colocar na balança aí, tem muita coisa que deve ser considerada, né? A questão do conforto, da tecnologia, uma série de outras coisas, que é claro, infelizmente, não chega para todo mundo, né? Isso aí é um problema talvez que a gente consiga pensar em corrigir bem futuramente ainda. Mas é bem verdade, né? Que o progresso intelectual, o progresso moral, eles têm acontecido, cada um da sua particularidade, com as suas características, mas a gente também não pode descartar, né, essa possibilidade, pelo menos de mudança e de avanço nessas coisas. Mas vamos lá, chega aí, acompanhe. A primeira questão já aborda aí, sobre as previsões. E aí, é correto afirmar que a autora do primeiro parágrafo reconhece a eficácia que elas têm, já que se constituíram em um método seguro de aprender com o passado para prever o futuro? Claro que não, isso aqui é o que se estima, né? É o que muitas pessoas ainda creem, né? Não, é mesmo, e vai borra de café, e lá vai, dá 3 pulinhos e faz, viva os noivos, tem aquele negócio? Pois é, nada disso. Admite que elas são perigosas, já que a partir delas as pessoas traçam planos para conduzir a vida. Bom, gente, essa questão da admissão do risco, né? Existe no texto, parcialmente, realmente existe, mas não é a caracterização, né? Não é no primeiro parágrafo, veja. É correto afirmar que a autora, no primeiro parágrafo, olha só. Nessa época do ano é impossível escapar da tentação. Afinal, desde a pré-história, as técnicas de adivinhação, vai até aqui, ó. Para aqui. Percebeu? Pouco importa, cada época tem necessidade de sonhar com o amanhã. Melhor ou pior, oráculos, profecias, tarará, tarará. Tudo isso é reflexo da esperança e das crenças das pessoas. Então o primeiro parágrafo acaba aqui, ó, termina aqui. Houve um corte no texto, isso aqui é uma marca de edição, não é isso? É claro que aqui significa que tinha muito mais coisa que ela certamente falou, mas eles pararam por aqui. Agora o que ele afirma aqui é, admite que elas são perigosas, já que a partir delas as pessoas traçam planos. Gente, isso aqui aconteceu durante muito tempo, na antiguidade. As pessoas... das técnicas de adivinhação, tá aí, povos elaborados por técnicos, eles usavam muito essas coisas. Mas não significa dizer que já nesse primeiro parágrafo, ele colocou aqui, por exemplo, a existência dos riscos e do fato de as pessoas sempre fazerem isso. Tá? Então a letra B de bola também não atende ao que a gente espera. Vamos lá. Confere a eles legitimidade científica, pois elas vêm se pautando por critérios comprovados pelas ciências em geral. Não. Por mais que as pessoas queiram dar certa legitimidade a essa questão da predição, né, vamos dizer assim, das previsões e tudo mais, mas isso aí pelo menos não está de acordo com aquilo que o texto fala no primeiro parágrafo. Não esqueça, hein? A proposição diz, olha, cheque isso aí no primeiro parágrafo, primeiro, e não nos demais. Joia? Beleza? A autora discorda da maneira como são praticadas hoje, cada vez mais distanciadas dos modelos concebidos pela antiguidade. Não. A questão dessas predições e tudo mais, está falando das previsões. Não tem nada a ver. Ela sabe que essa prática que existe hoje é fruto da cultura, fruto de uma série de coisas. No primeiro parágrafo ela coloca isso aí
como fruto da história, né? Técnicos, meios de predição e tal, sempre em relação à questão histórica. Construíram no decorrer da história, não se realizaram. Percebeu? Muitas coisas ficaram de acontecer, muitas coisas foram vistas e até previstas, mas numa realidade bem diferenciada. Ok. Letra E, portanto, resposta certa, lógico, né? A autora aceita a validade delas para nutrir as aspirações humanas, como fruto dessas aspirações, né? Como forma variada e tudo mais, apesar de não se realizarem concretamente. Está aqui. Muitas vezes não se concretizam. Beleza. Questão 1, portanto, resposta certa, letra E. Vamos lá. Segue aí. Assinar a alternativa correta conta as relações. Eu dei um gole, quase que eu me engasgo. Agora estou ouvindo, bicho. Chega a ver glúten. Eu digo, pô, a gente quer beber água mais rápido, para ver se não dá aquela parada toda, né? Porque a garganta fica, tá. Aí você toma uma aguinha. Aí vai, gold. Depois você volta o vídeo para ver se você escuta aí. Eu acho que dá para ouvir. O operador aqui não ouviu não, mas nem, viu? Ouviu, bicho? Deu pra ouvir, né? E aí? Bicho, eu tenho que engolir, mas... Né? A gente quer engolir rápido a água, vai glut, quase se entala, né? Eu vou tentar engolir mais devagar, mais suave para não ficar glut. Beleza, vamos lá, vamos embora, vamos estudar. Tá olhando o quê? Vai. Vamos lá. Assinar. Professor, eu tava aqui, a tela tava cheia, eu só escutei um glúten. Eu não sabia o que era isso. Vamos lá, pessoal. Olha aí, estudar, rapaz. Oxê, ficar olhando não, ficar ouvindo a vida dos outros. É impossível também, né? Assinar a alternativa correta quanto às relações que podem ser estabelecidas entre Freud, George Orwell e Clube de Roma. Gente, vamos lá. Vamos ver o que é que eles relacionam. As conclusões do Clube de Roma contrapõem-se, vão ao contrário, né, das expectativas pessimistas de Freud e de George. Não se contrapõem, né? Elas de alguma forma se orientam, até porque essa aqui foi super pessimista também, né? Esses caras disseram catástrofe no meio do século XXI, lembra que eles falaram isso? Então elas não se contrapõem. Pé de bola. George Orwell e Freud previram, como o Clube de Roma, que o século XXI teria um progresso inimaginável, apesar de toda a crise ecológica que se deflagraria. Gente, apesar da crise ecológica, um progresso inimaginável. Não, eles estavam imaginando, né? Aquela coisa do mecanicismo e tal. Lembra? O texto deixa claro isso aí, ó. O oráculo, ele coloca. Um poeta diz que ser profeta basta ser pessimista, ele coloca as guerras mundiais e tudo mais, ele fala, ó, uma caminhada na direção ao sofrimento, como predisse o escritor George Orwell. Bom, essa aqui foi a parte dele, uma caminhada para o sofrimento. Diga aí, que bronca. Aí vem o Clube de Roma. Veja, aqui nesse contexto aqui do escritor George Orwell, ele falou da caminhada para o sofrimento, claro, em relação ao anúncio de tudo, né? O progresso, a existência do instinto de destruição. Está falando da destruição aqui propriamente, certo? No caso do Clube de Roma, ele está falando, ó, a elite de pensadores, qual foi a conclusão? Diga aí, que bomba. Olha só. Uma catástrofe e uma crise ecológica sem precedentes. Ele não fala nem na evolução da mecânica, da física, da eletrônica, ele não fala nada disso. O próprio Freud, Sigmund Freud, cadê ele? Fala de Freud lá, vamos procurar Freud. Vai, me ajuda a procurar aqui, vá. Linha tal, professor. Não adianta não vou ouvir, né? Ele fala, cadê Freud? Freud, cadê tu, Freud? Menino, olha, eu levo a bomba no fluxograma aqui, professor, cadê? Vamos lá, pipampu, cada malamação, todo rabo do tatu, que sair põe outro. Menino, tô achando não. Agora, achei. Pronto, aí, professor, finalmente, hein? Pois é, tô meio cego hoje. Olha só, a Primeira Guerra, pensadores fizeram coro ao pessimismo. Freud contestou a ideia do progresso. Ou seja, tá vendo aqui, ó? George previram como Freud, não sei o que o progresso inimaginável. Freud nem falou em progresso, né? Pelo contrário, tá falando aqui, ó. Contestou a ideia de progresso, supôs a existência de um instinto de destruição. Tá vendo aqui? Pessoal, a resposta está no texto, gente. Nunca deixe de voltar ao texto tantas vezes quantas achar necessário.
As previsões de George Orwell caminham na direção contrária às previsões otimistas do clube. Não tem nenhuma previsão otimista do clube, não. Aqui também é uma bomba. Né? As previsões do Clube de Roma confirmam a negatividade contida nas proposições de Freud. Tranquilo, dele dado está explicadíssimo aí. Está mais do que característico. Vamos lá. O instinto de destruição e o sofrimento previstos, respectivamente por Freud e Owen. Olha só. Foram negados pelo Clube de Roma. Negado não, né? O pessimismo e o sofrimento de Freud e Owen foram reafirmados pelo Clube de Roma. Até porque eles falaram na questão sem precedentes aí, numa bomba, uma destruição sem precedentes, ok? Letra D de dado, resposta certa, belezinha, vamos lá. Segue aí. De acordo com o texto, mais uma questãozinha. De acordo com o texto, pode-se afirmar que os brasileiros deixam-se guiar pelas previsões quanto à melhor maneira de conduzir a vida. Bom, dizer os brasileiros é generalizado demais, né? Todos se deixam guiar pelas previsões. Não. Há muitos que não dão nem trela para isso aqui, nem bola. Não é? Quanto à melhor maneira de conduzir a vida. Não, em relação aos anos seguintes, ao ano vindouro, sobretudo. Analisam com prudência as profecias, mas acabam se influenciando por elas. Gente, a prudência é uma coisa que seguramente não dá nem para generalizar quando o assunto é Brasil, né? Os brasileiros são prudentes. É, só os brasileiros mesmo. Há brasileiros prudentes, mas não os brasileiros. Né? Analisam com prudência as profecias, mas acabam se influenciando por elas. É bem verdade, né? Quando você fala daquele horóscopo, daquelas previsões, essas revistas caça-níqueis aí de muitas coisas em relação a isso, é claro que muita gente vai atrás dessa história, né? E a época mais propícia é exatamente aí, a época de final de ano, ano novo, né? Não, e aí a nova vida, como será o ano que vem? Vamos planejar o próximo ano. E é interessante que nesse planejamento do próximo ano as pessoas geralmente ficam com essa coisa, assim, né? Como será essa história? E assim, mesmo com essa história das prudências aí, a gente sabe que o texto reafirma a incerteza. Então, conquistas, contradições, dúvidas, incertezas por parte de muitas pessoas, de muitos brasileiros, ao longo da história. O texto evoca até aquela questão da antiguidade, da questão passada em relação a isso. Você viu aí que a multiplicidade é extremamente significativa. Então é importante você observar isso. Tá? Ocorre uma diferença, sim, em relação a essa questão. Ocorrem muitas diferenças. Você tem que ficar de olho nesse contexto aí. Beleza? Tranquilos? Bom, gente, ó. Então, nesse contexto aí, claro, a letra B de bola também está fora. Vamos seguir aí, veja aí. Analisam com prudência, falso. Assumem uma atitude cética. Pessoal, cético é aquele que só acredita vendo. Né? Não, descrente, incrédulo, mas é aquele que só acredita vendo. Os brasileiros assumem uma atitude cética diante das crenças desprovidas de realismo. Essa é a resposta, né? Se não tiver uma certa realidade, se não tiver um certo fundo de verdade nessa história, os brasileiros seguramente não acreditarão nesse negócio. Certo? Uma atitude cética, só acredito vendo. Essa é a descrença, pelo menos postulante ou predominante nessa história aí. Beleza? Os brasileiros mantêm-se arraigados a sólidas convicções quanto aos mistérios do futuro? Não. Eles não estão presos a essas convicções. Muitos até se mostram descrentes em relação a isso, até desconfiam dessa história. Essas previsões não são realmente aquelas, vamos dizer assim, de previsão efetiva, tá? de consistência mesmo. Os brasileiros continuam à mercê das previsões, mas previnem-se contra possíveis decepções. Não estão à mercê delas. Alguns até consideram, outros não. Isso aí vai depender, claro, da seriedade de uns ou até mesmo do apego ou da limitação de crença de outros, né? Nessa questão da limitação de crença e tudo mais, isso aqui é mais um ponto a ser levantado. Certo? Beleza, né? Em termos de compreensão de texto aí, tudo tranquilinho, não tem mistério nenhum não. Agora, claro, é muito importante observar que mesmo o texto trazendo essa perspectiva das características, das previsões, o autor não pode fugir, as questões não podem fugir à ótica do autor. Então, sempre associado não ao que você pensa sobre a história, ou alguma situação específica, mas pelo menos aquilo que o texto traz. Essa é a alma, é a base das questões de intelecção de texto. Pode observar. Você não precisa nem fazer grandes esforços para pensar, imaginar, querer dizer, como as pessoas geralmente fazem e erram, né? Compreensão, coletar informações do texto, análise comparativa. Interpretação, deduzir, inferir, interpretar a partir de informações do texto. Não esqueça.
O forte da VUNESP, compreensão textual. A leitura do texto, das informações próprias do texto. E não de nada inventado, do que eu acho, do que pode ser, quem sabe, nada disso. Beleza? Próxima aula a gente segue. Até lá.